Este é um filme que requer uma tomada de posição. Ele alerta para o fato de que podemos ter subestimado a velocidade em que o nosso clima está mudando. Em essência, trata de um fenômeno letal ou mortal relativamente novo, que muitos cientistas até recentemente se recusavam a acreditar que existia. Mas ele pode ter levado milhões de pessoas à morte por inanição. Hoje, Horizon examina pela primeira vez o poder daquilo que os cientistas têm chamado de escurecimento global. Mundo nas sombras. De setembro de 2001, dia seguinte ao de uma tragédia. Os Estados Unidos estavam de luto, mas em contraste, o clima do país se mostrava excepcionalmente bom. A 800 quilômetros a oeste de Nova York, em Madison, Wisconsin, David Travis, um cientista especializado em clima, estava a caminho do trabalho. Era dia 12 e eu estava indo para o trabalho quando percebi o quanto o céu estava azul e claro. No começo eu nem pensei muito no assunto, mas aí me dei conta de que o céu estava excepcionalmente claro. Há 15 anos, Travis pesquisa um assunto aparentemente obscuro. Será que as trilhas de condensação deixadas por aeronaves têm algum efeito significativo sobre o clima? Como consequência do 11 de setembro, toda a esquadra dos Estados Unidos estava em terra e Travis tinha sua chance de descobrir. Esta foi uma das poucas coisas positivas de tudo o que aconteceu. Foi uma oportunidade para a pesquisa, mas espero que não aconteça outra vez. Travis suspeitou que todos os aviões em terra pudessem levar a uma pequena, mas detectável mudança de clima. Só que o efeito que ele observou foi imediato e dramático. Nós descobrimos que a média de mudança de temperatura nesses 3 dias foi de mais de 1 grau Celsius. E é interessante que, para um leigo, isso pode não parecer muito, mas para quem entende de clima é muita coisa. Um grau em apenas 3 dias. Nunca ninguém vira uma mudança de clima acontecer tão depressa. Estávamos diante de um novo tipo de mudança climática que os cientistas chamam de escurecimento global. Há 2 anos, a maioria deles nunca tinha ouvido falar sobre esse fenômeno. Agora, entretanto, acreditam que pode significar que todas as previsões sobre o futuro do nosso clima podem estar erradas. A trilha que leva à descoberta do escurecimento global começou 40 anos atrás em Israel, com o trabalho de um jovem imigrante inglês chamado Jerry Stanhill. Com formação em biologia, o trabalho de Jerry era organizar o esquema de irrigações. E para isso ele precisava medir a intensidade do brilho do sol sobre Israel. Nesse trabalho era importante medir a radiação solar, porque esse é um fator que determina a quantidade de água que as plantações precisam. Durante um ano, Jerry coletou dados referentes à medição da luz solar. Os resultados foram os esperados e usados para ajudar a projetar o sistema de irrigação nacional.
20 anos mais tarde, nos anos 80, Jerry decidiu repetir sua pesquisa para verificar se aqueles dados ainda eram válidos. O que ele descobriu o surpreendeu. Eu fiquei espantado em descobrir que havia uma grande redução na luz do sol, na quantidade de sol em Israel. Na verdade, ao se comparar as medições realizadas no início dos anos 50 com as medições atuais, o que se vê é uma terrível redução de 22% da luz solar. E isso me surpreendeu bastante. Uma diminuição de 22% da energia solar era algo inconcebível. Se isso fosse verdade, os israelenses deveriam estar congelando. Alguma coisa devia estar errada. Assim, quando Jerry publicou esses resultados, eles foram ignorados. Mas acontece que Jerry não foi o único cientista a perceber a diminuição da luz solar. Na Alemanha, uma jovem graduada em climatologia chamada Beate Lippert descobriu que a mesma coisa parecia estar acontecendo também nos Alpes da Bavária. Foi a mesma coisa. Eu estava cética, como qualquer outro climatologista. Mas aí eu vi os mesmos resultados na Alemanha, então eu acreditei nele. Alemanha, Israel, mas e no resto do mundo? Com trabalhos independentes, Lippert e Stan Hill começaram a pesquisar publicações, periódicos e dados meteorológicos de todo o mundo. E ambos encontraram a mesma história extraordinária. No período compreendido entre os anos 50 e 90, o nível de energia solar atingindo a superfície terra tinha caído 9% na Antártida, 10% nos Estados Unidos, quase 30% na Rússia e cerca de 16% em algumas partes das Ilhas Britânicas. Tratava-se de um fenômeno global, ao que Jerry batizou com um nome apropriado: escurecimento global. Mas, novamente, a resposta de outros cientistas não foi outra a não ser o descrédito. A comunidade científica